Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse espaço de reflexão que o Centro Espírita Casa de Jesus permite. Centro esse localizado no bairro de Benfica, na cidade do Rio de Janeiro. E vamos dar seguimento ao estudo do livro Vida Feliz, médium Divaldo Pereira e espírito Joana de Ângeles. A mensagem é a mensagem 60. Vamos à leitura. Vez que outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia, como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduz alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com a tranquilidade com que capinava o jardim. Que tema, né? Fiquei até impressionado de ainda termos esse capítulo aí do livro disponível, né? Mas eu fiquei impressionado como ela tem relação com o contexto que nós estamos atravessando no nosso país. Mas vamos começar as reflexões sobre a morte, não é? Que é o que a mensagem trata, e vamos trazer o que os espíritos falam sobre isso. Existe uma pergunta no livro dos Espíritos, a pergunta 941. Eu vou resumir, porque tanto a pergunta quanto a resposta são extensas. E essa questão 941, ela questiona de onde vem o temor da morte. E os espíritos trazem alguns aspectos para poder responder, né? Alguns aspectos da nossa cultura, do nosso comportamento. O primeiro é esse ensinamento, né, majoritário em nossa população da crença do inferno e do céu. Isso causa muito medo, especialmente porque fala-se muito em inferno, fala-se muito em pecados inquestionáveis, né? Coisas hoje em dia que nós pensamos e que já raciocinamos e que não levamos ao pé da letra. E também esse extremismo, esse radicalismo dessa dualidade céu-inferno leva muitas pessoas ao caminho da descrença, do ateísmo. E isso leva ao entendimento que após a morte vem o nada. Isso não em todos os ateístas, né? Existem agnósticos também. Mas sabemos, entendemos que o nada também gera medo. E tem qualquer caminho de extremismo, de radicalismo sobre o céu e o inferno vai levar ao medo, essa dificuldade da nossa relação com a morte. E nessa mesma resposta, os espíritos colocam o outro lado da moeda, o justo, aquele que segue as leis de Deus. Ele tem fé, tem esperança no futuro melhor. E por seguir a lei da caridade, não teme, seja quem for encontrar após a morte. E, continuando, existe um trecho, no terceiro parágrafo da mensagem: prepara-te todo dia, como se ele fosse seu último na terra. Fiquei raciocinando, consegui entender como um excelente termômetro para nós nos avaliarmos no nosso dia a dia. Porque se nós morrermos neste momento, por exemplo, o que pode acontecer, mas a gente tem que entender que a probabilidade é muito pequena, mas raciocinando desta forma, a gente consegue se autoavaliar em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, família, trabalho, apego aos bens materiais, aos status, aos cargos, vícios, orgulho, egoísmo, as principais chagas da humanidade, como nós estamos em relação a isso. Nossas inimizades. São alguns aspectos que nós podemos questionar se nós pensarmos que hoje é o nosso último dia de vida. Porque são critérios que serão levados em conta da nossa paz de consciência, da nossa leveza ou não, no processo de desencarnação. E aí, muitos de nós podemos pensar, mas realmente a probabilidade de eu desencarnar hoje é ínfima. E aí vem
o segredinho que nós temos conosco mesmo, o jeitinho nosso de lidar com as coisas. Não vou morrer hoje, então essas questões não precisam ser resolvidas agora. E nós ficamos postergando. Quando a gente tem que sair dessa zona de conforto e de fato lidarmos com essas tantas questões que nós precisamos nos aperfeiçoar. E quando nós falamos de morte, né, a série André Luiz, ela é muito rica, riquíssima. A série da vida espiritual, Nosso Lar, Os Mensageiros, Sexo e Destino. E eu trouxe hoje um caso, né, eu encontrei nesse livrinho aqui, minha tia querida, minha tia Maria deu, Roteiro de Estudos das Obras de André Luiz, né, feito por Eurípides Kiel. E muito interessante, é um livro barato, pesquisei na internet, pode ser encontrado nas lojas online por R$30, sabe? E ele sintetiza, ele resume todas as 12 obras da vida espiritual de André Luiz. E aí eu encontrei, né, o que eu quero trazer nesse estudo é um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre uma pessoa muito conhecida no movimento espírita, muitos a conhecem como Aura Celeste, né? Mas ela esteve encarnada no nosso planeta e era chamada Adelaide Câmara. Ela nasceu em 1874 no Rio Grande do Norte e veio para a capital, né, e trabalhou como professora, foi uma excelente professora. Inicialmente ela era protestante, mas mais ou menos aos 24 anos de idade ela começou a ter as primeiras experiências mediúnicas, cada vez muito mais fortes. Conheceu Bezerra de Menezes, onde fez diversos trabalhos com a sua potencialidade, suas habilidades mediúnicas diversas, potências muito impressionantes. E trabalhou como professora, mas o forte dela também foi na área social. Ela fundou uma instituição, o Asilo Espírita João Evangelista. É uma instituição que acolhe meninas de 3 a 15 anos. Uma instituição aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, fica localizado em Botafogo. Fiquei na dúvida porque em buscas achei Botafogo, Humaitá, né? Mas me parece que é Botafogo. Uma instituição que funciona até hoje. E esse espírito, né, nesse trecho do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, esse espírito, né, na história está em processo de desencarnação. É um trecho muito interessante, porque o livro, André Luiz, ele traz uma comparação de 4 desencarnações, de espíritos bons, relativamente bons, e o último caso é a Adelaide Câmara, né? Com certeza é o espírito aí mais iluminado de todos. E a Adelaide, cerca de 70 anos, em processo de desencarnação, porque o seu corpo de fato já estava muito enfraquecido, né, com muita dificuldade, ela já tinha essa noção, né, que não podia dar continuidade à encarnação dela. Estava relativamente serena, equilibrada, mas passava por uma pequena dificuldade. O afeto das pessoas, o cargo dela na instituição, por necessidade, ela adquiriu e ela acumulou diversas funções nessa instituição. E aí ela passava por dificuldades, as pessoas próximas a ela emitiam fluidos angustiosos, preocupados com a desencarnação dela, com a instituição que ela governava em diversos cargos, né? Então, os mentores espirituais, eles realizam um encontro no mundo espiritual, né, com esses trabalhadores encarnados da instituição, do Asilo Espírita João Evangelista. E trazem esses espíritos para conversar, né? E uma das mentoras coloca, né, a importância de respeitar esse momento da Adelaide, né, que é importante que cada um assuma com serenidade os seus cargos e tocasse, né, o trabalho, né? A conversa foi muito produtiva, muito extensa, né? E então aqueles trabalhadores encarnados dessa instituição ficaram mais cientes, né? Aí a postura foi outra. Assim, então, o último empecilho para a passagem para a vida verdadeira de Adelaide estava realizado.
Só que o ponto mais interessante que eu queria tocar é que, no geral, na literatura espírita, os espíritos que estão desencarnando geralmente precisam da ajuda dos mentores espirituais no processo de desprendimento do corpo espiritual do corpo material. A Adelaide, ela pede a Bezerra de Menezes, ela estava sendo acompanhada por Bezerra de Menezes, nada mais que Bezerra, e ela pede que ela mesma desfizesse os laços. Ela já estava planejando aquilo. Olha como isso tem bastante relação, né? Como ela conseguia lidar com a morte, com o processo de desencarnação, que espírito maduro, né? O quanto ela fazia parte desses espíritos justos, que já tinha esperança, que já tinha um desprendimento material, que lutou a vida toda no caminho do amor, e ela de fato conseguiu. As regiões do corpo espiritual cardíaca, do plexo solar, só ficou uma ligação bem pequena que foi bem tranquila de desfazer, e de fato o mentor espiritual teve que ir lá desfazer, que é o famoso cordão prateado, muito falado na literatura espírita, visível entre os desencarnados, quando uma pessoa adormece, e aí o espírito com seu corpo espiritual sai do corpo, mas consegue-se ver o cordão prateado que liga esse espírito que está no plano espiritual e o corpo material lá dormindo, mas há esse cordão prateado ligando o corpo espiritual ao corpo físico, o perispírito e o espírito, ali ao corpo físico. Então nós vemos aí um exemplo muito claro, porque eu queria trazer esse exemplo porque fala-se muito nas desencarnações desequilibradas, mas eu achei interessante trazer um exemplo de vitória, de vitória pelo amor, que a nossa amiga Adelaide trouxe. E na tentativa de trazer mais reflexões nesse tema da morte, eu gostaria de cantar uma música muito conhecida no movimento espírita, do Alan Filho, que se chama Mar da Vida. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas da coragem pra lutar. Do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com se chama amor. Amor. Por fim, não menos importante, um aspecto muito sério que a mensagem nos traz em relação às pessoas queridas que partem. E temos que lembrar que nesse momento, nossa cidade, nosso país, passa por um momento muito doloroso, de muitas desencarnações por conta do vírus.
que causa a Covid-19. Então eu convido a todos vocês que nesse momento reservamos um minutinho para vibrarmos por essas pessoas, 60 segundos, e assim a gente possa contribuir um pouquinho de iluminação da nossa cidade, lembrando dos amigos, parentes, queridos que foram para a vida verdadeira através desta doença. Vamos lá? Então, possamos nos manter na paz de Deus, cientes das nossas responsabilidades reencarnatórias, do que estamos de fato fazendo aqui, dos nossos compromissos que assumimos por tantos anos antes de encarnar com os nossos mentores espirituais. Muita paz.